Tá gravando? Tá muito longe. Ó. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, um cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Doce Espírito Santo, estamos na tua presença, Deus. Agradecemos ao Senhor pelo dia, pelo pão, pela água, pelo ar, pelo fôlego de vida. Estamos aqui na tua casa para ministrar a tua poderosa palavra. Fala conosco, Deus, e nos ajuda da melhor maneira, Pai. Nos usa pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Irmãos, o Evangelho de Marcos é um evangelho semelhante aos demais. 20% do que foi escrito no Evangelho de Marcos trata sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus. E os demais 80% trata acerca do sofrimento, dos milagres, do ministério, enfim. A história vai nos dizer que, no texto em que lemos, Jesus está saindo de Jericó. Se nós lemos em Mateus, em Lucas, em João, ele vai dizer que Jesus está entrando em Jericó, porque Marcos escreve do que ele não viu. Marcos não andou com Jesus e não presenciou esses fatos. Ele está escrevendo do que o apóstolo Pedro está lhe ditando, lembrando quando lembrou, e disse a Marcos que escrevesse segundo os detalhes que ele lhe passava. Pedro, presenciando os fatos, dita para Marcos, que escreve o livro do Evangelho segundo São Marcos, detalhando fatos que Jesus havia feito e milagres que ele havia realizado. A pior coisa que existe no mundo, irmãos, chama-se discriminação. Quando eu estava assistindo algumas palestras para fazer uma cirurgia de redução do estômago, a pior coisa que o médico disse era a discriminação que o obeso sente, que o obeso tem na sociedade. É verdade. Você entrou no ônibus, porque aquelas cadeirinhas do ônibus é pequena, ninguém quer sentar do seu lado. Se você senta no corredor, ninguém quer ficar em pé próximo de você. Se você entra no metrô, porque as cadeirinhas do metrô são pequenas, e você senta num canto que pegou um pouquinho mais do outro, ninguém quer mais sentar naquele lado, porque o espaço é pequeno, porque você é obeso, porque você está suado, porque você está com a cara feia, porque você parece um monstro. Enfim, se você está parado num ponto de ônibus e alguém te vê, diz: eu vi fulano num ponto de ônibus, tinha um gordo em pé no ponto, não tinha? Usa como ponto de referência. E por aí vai. Se eu narrar fatos aqui que pessoas deram seus depoimentos, irmãos vão ver que vai além. É alguém combinar de ir para o estádio assistir um jogo de futebol e dizer: quantos vai? No meu carro está eu, fulano, ciclano, e o carro está lotado, porque quem quer ir é um obeso. Então o carro não cabe mais, só tem 3, mas não cabe mais. É alguém dizer: tem que alugar uma Sprinter para ir todo mundo. Não é, por causa do obeso que
está no meio, tem que alugar um sprinter. Está aqui, irmãos, Bartimeu, na entrada de Jericó. Jericó trata de uma rota comercial, onde se havia um mercado negro, um mercado clandestino de mercadorias que não passava pelas vistas do império. E a história vai nos contar que Jesus está entrando em Jericó e encontra esse cego no caminho mendigando, nem em Jericó e nem tampouco em Jerusalém, porque estava na entrada da cidade, então nem dentro e nem fora. E a história nos diz que um dos impérios mais organizados era o Império Romano, porque não era comum alguém estar fora da sua praça mendigando. Quando nascia uma criança no Império Romano, a mãe, antes de ir no cartório registrar essa criança, ia um tabelião na onde a criança nasceu e fazia vistas aos 5 sentidos do corpo humano. Se a criança toca, se a criança sente gosto, se a criança enxerga, se a criança tem olfato, era tudo visto à luz de um perito, para que pudesse ser registrado no cartório com o nome que a família desejava que colocasse. Diz-nos a história que quando a criança tinha alguma deficiência que era visível aos sentidos do corpo humano, o tabelião registrava com o nome que a mãe queria, porque era livre de a mãe colocar o nome que quisesse. Mas lá no cartório ele recebia uma capa, e essa capa era uma autorização que o Império Romano dava para a criança que era deficiente crescer e quando atingir a adolescência já começar a ser um esmoler. Não era simplesmente nascer e entrar na cota deficiente dentro do Império, porque isso não existia. Não era simplesmente nascer deficiente e ter amigos e alguém ajudar com uma renda mensal ou entrar no INSS, porque isso não existia. Ele recebia autorização, era uma capa preta com a esfinge de César no meio da capa. Todas as vezes que a pessoa pedisse esmola, ele deveria pendurar na altura do pescoço e amarrar a capa que Bartimeu estava. Era uma capa com a esfinge de César, porque a história nos diz que ele ficou cego e recebeu a autorização do império para esmolar. Porém, ele deveria esmolar em uma praça determinada, não era simplesmente ir em qualquer cidade, porque tem a capa nas costas e entrar em qualquer vilarejo, em Cafarnaum, na Galiléia, em Samaria, entrar em qualquer região. Não, se você recebeu autorização, você tem uma praça. Você vai morar onde? Eu vou morar na Galiléia, então você só vai esmolar na Galiléia. Você vai morar onde? Eu vou morar lá em Cafarnaum, então você só vai esmolar lá em Cafarnaum. Se eu te pegar fora da sua praça, eu tomo a concessão, eu tomo a capa. A capa é o que dá a liberdade da guarda pretoriana passar na rua e não bater no cego. A guarda é o que dá autorização, a capa é o que dá autorização para a guarda pretoriana, a guarda de confiança de César, passar na rua e não tomar o dinheiro já ganho pela esmola. A capa é o que dá autorização à família não pagar tributo durante todos os anos que existisse aquele cego, ou aquele coxo, ou aquele manco, ou aquele aleijado. A família não pagava impostos à coroa, não pagava impostos a César e nem ao império, porque ele tinha liberdade de ser isento de impostos. Porém, se aparecesse alguém e tirasse a capa das costas de quem está esmolando, e alguém da guarda visse e levasse ao imperador, ele perdia a concessão de esmolar e pagaria os impostos atrasados equivalente aos anos que ele esmolou, todos os anos. Se foi 20 anos de impostos atrasados. Foi 15 anos, 15 anos de impostos atrasados. Está Bartimeu no texto que nós lemos. Ele está fora da sua praça, porque não está nem em Jerusalém nem em Jericó. Queria ganhar de 2 praças. Quem passar